Sejam muito bem-vindos a mais um ExpoEcon-Cast, edição 2026. Dessa vez nós estamos em Porto Alegre, primeiro evento do circuito ExpoEcon. Como de costume, vocês sabem, a gente só recebe os maiores e melhores caras aqui do nosso e-commerce brasileiro, e dessa vez não podia ser diferente. Estou com duas feras aqui, dois ícones do nosso mercado. Vou deixar que eles se apresentem, mas assim, você não pode perder um segundo desse papo, porque vai ser fera hoje. Fischer, obrigado, cara, por aceitar nosso convite aí, estar com a gente. Por favor, se apresenta aí pra galera. Tudo bom? Meu nome é Marcelo Fischer, eu sou responsável pela Shopify no mercado brasileiro e também tenho aqui a responsabilidade de iniciativas globais da companhia na América Latina, né? Então, inicialmente, queria agradecer Samuel e Diego pelo convite e dizer que muito feliz, porque eu estou literalmente em casa. Boa. Porque além de ser o responsável pela Shopify, eu sou gaúcho, né? Então estou muito feliz aqui de estar em casa para a gente poder bater esse papo. Fantástico. Bom, você já sabe, a gente percorre o Brasil inteiro e justamente por isso, para poder pegar o cara da casa dele aqui e trazer bastante coisa, bastante novidade boa aí para vocês. Diegão, a gente já roda esse negócio aí, já até competimos em prêmio nesse mercado. O Diego ganhava todas, eu sempre ficava em terceiro. O cara era muito fera. Obrigado por você ter aceito, cara. Que bom que você vai estar com a gente esse ano aí, tô bem feliz. Acho que vai ser uma jornada super bacana aí. Se apresenta pra galera, por favor. Cara, eu que te agradeço, Samuel. Na verdade, eu nunca ganhei dele, fica claro, nunca ganhei desse cara. Mas estou muito feliz de estar aqui com a ExpoEcon esse ano, junto com a Shopify. A gente está nessa parceria com a Shopify já tem aí 7, 8 anos. Então, eu sou o Diego Puerta, lidero a operação da CRP Mango, é uma agência que já tem mais de 20 anos de mercado. Eu ajudei a fundar ali o negócio desde o início. E hoje a gente é 100% focado na plataforma Shopify, em todos os nossos serviços que vão desde migração, implementação de loja, crescimento, enfim, o ongoing de um e-commerce. E estamos entre as principais parceiras da Shopify no Brasil. Por isso que eu estou muito feliz de estar com o circuito da ExpoEcon em parceria com a Shopify, que para nós é uma honra. Imagina, uma marca global, nós estamos falando da maior plataforma de e-commerce do mundo, e a gente está aqui representando eles no circuito. Então é um super prazer, eu espero colaborar. Eu não estou em casa no sentido de que não moro aqui, mas estou em casa do ponto de vista de negócio, porque nós temos cases maravilhosos aqui no Rio Grande do Sul, uma parceria super legal com toda a comunidade aqui, com lojas, né, com operações super escaladas que a gente trouxe para a Shopify, que a gente está ajudando a crescer, evoluir, e tem mais por vir aí. Show de bola. Direto ao ponto, porque não podemos desperdiçar um segundo desses caras aqui. Marcelão, a gente viu o e-commerce, cara, passar por muitas coisas, e hoje acho que a gente pode falar que a gente está num momento, né, pistas pavimentadas, tecnologias de ponta, ecossistema super amplo à disposição dos caras. O que a gente tem que falar para essa galera sobre esse novo momento do e-commerce? E, cara, assim, a gente tem tanta oportunidade na mesa, mesmo estando há tanto tempo, tem tanta oportunidade. Conta um pouco da tua perspectiva desse novo momento, por favor. Eu acho que, do ponto de vista bem prático, assim, a gente vive uma era dourada do ponto de vista de tecnologia e desenvolvimento de negócios. Nunca teve tão rápido, fácil e barato para a gente testar uma ideia, colocar ela em prática, tirar ela do papel, tirar ela da mesa e executar ela. Então, o que era praticamente impossível, difícil acontecer, e não há muito tempo, a gente está falando 5, 6 anos atrás, hoje simplesmente ficou viável e realizável. Obviamente, impossível não citar a IA como um dos grandes motores desse tipo de execução. Quando a gente olha para a IA aplicada na tecnologia, ela serve tanto como um simplificador para a educação, para a gente acessar informação de forma muito mais agilizada, mas hoje, principalmente quando a gente olha para o mercado digital, para o mercado de e-commerce, ela está servindo como tanto um operador, então trazer mais inteligência para o negócio do cliente, mas também para ser um facilitador e um habilitador da execução. A gente costuma dizer que do lado da Shopify, a nossa ambição é ser um sistema operacional do varejo, mas no final do dia, como que a gente faz isso?
todo mundo tem uma jornada para cumprir com o seu cliente, né? Então, do ponto de vista de plataforma, de tecnologia, a nossa necessidade é como é que eu te ajudo a expandir o teu catálogo para qualquer um desses pontos de contato que você tem com o cliente, em qualquer ponto da jornada, e transformar esse ponto de contato num ponto de conversão. Simples assim. Esse é o papel da tecnologia quando a gente olha o processo de venda, e a IA está vindo como um pano de fundo, né, para a gente agilizar esse processo. Essa definição do pano de fundo, a gente vai voltar nisso, mas ela é bem crucial, acho que para o momento que a gente está. Digão, você está lá no front, implementando, né, ajudando o cara a manter ali o dia a dia, a escalar. Do ponto de vista dessa galera, a gente já enxerga mais maturidade? O que mudou do ponto de vista das empresas para olhar o ecossistema e fazer as coisas acontecerem com o apoio de vocês? Como é que vocês estão enxergando? É legal que está todo mundo se dando conta que você precisa agora ter uma otimização para você ser relevante e estar exposto em todos os pontos de contato, como o Fischer falou. Você precisa ser relevante e compreendido por máquinas, não só pelo ser humano, né? Então, a gente viveu uma era de hiperpersonalização no sentido de você personalizar a sua experiência para pessoas, né? Então, como que as pessoas tomam decisões dentro do teu site, dentro da tua loja, e como que você vai fazer essas pessoas converterem mais? Isso continua, evidentemente, isso não acabou, mas você também precisa ser relevante para a IA. E para você ser relevante para a IA, você precisa ter uma coisa que chama infraestrutura. Você precisa ter dados organizados, normalizados, você precisa ter padrão, então você precisa de uma tecnologia que suporte para isso, né? Então é você ser AI readable, que é o termo em inglês, você ser, a IA ser capaz de te ler, de ler o teu catálogo. E a Shopify, ela entendeu isso muito rápido. Isso nos ajuda com os clientes no dia a dia. Cara, a gente precisa normalizar os seus dados, então a gente precisa falar sobre isso, precisa falar sobre taxonomia, precisa falar de cadastro de categoria, enfim, precisa falar de coisas que vão fazer você ficar bem colocado, digamos assim, bem considerado quando tem uma IA ali num contexto de conversa que você pode aparecer como resultado de resposta ali numa IA. Então, o mercado está conseguindo entender isso muito rápido. Tem muita gente falando muita coisa que não precisava falar. Vou abordar uma dessas. Mas o mercado está entendendo. O mercado está entendendo isso rápido e é legal que também está vendo o quanto que a Shopify entendeu isso antes. Isso é muito importante. Cara, essa aceleração que a gente teve é um negócio bizarro, né? E saber que a galera que você tá lá no front está correspondendo é muito legal. Mas aproveitando a questão da IA e aí já entrando nessas polêmicas aí, Marcelo, eu acho que é o melhor cara para deixar isso claro pra gente, porque representa a marca aqui no Brasil. A gente ouviu na última semana aí um monte de bobagem sobre OpenAI, a parceria com a Shopify, deixar de ter a venda. Então, assim, cara, eu acho que vale esse momento para você contar um pouco da perspectiva interna e não da que foi os jornalistas fizeram, criaram, enfim, para a galera de fato entender o que é esse passo e olhar talvez aí os próximos passos que são bem importantes. O primeiro de tudo, assim, a gente tem uma responsabilidade muito grande quando a gente está tão à frente do ponto de vista de desenvolvimento de tecnologia, né? A Shopify a gente tem quase 7 mil funcionários, metade disso são desenvolvedores. Então você imagina que toda a capacidade que a gente tem de desenvolver, entregar e devolver inovação para o mercado, ela também traz para a gente essa responsabilidade de educar o mercado sobre para onde a gente está indo e por que a gente está fazendo isso. A Shopify percebeu no último ano um aumento em 14 vezes do número de pedidos originados em LLMs, né, na plataforma. Quando a gente olha hoje para o mercado, por exemplo, da Inglaterra, o ChatGPT é o quarto destino de tráfego dentro do negócio. No mercado americano está nesse nível também. O volume de conversas relacionadas a produtos dentro da OpenAI, ela já supera a taxa de visitas de Shopify e Apple no mercado global. Então, tem um ponto que é relevante aqui. Primeiro, a gente não muda a experiência não retrocede. Então, como consumidores aqui, é só você olhar no teu comportamento como consumidor. Você não vai para o LLM perguntar qual é o melhor e tal. Então, a gente tem um porquê que as coisas estão acontecendo.
que é da natureza do comportamento do consumidor hoje que está acontecendo. Então, essa é a experiência e ela não retrocede. Do ponto de vista bastante prático, existem algumas confusões no mercado. Então, a primeira delas é o que é o checkout, o que é a infraestrutura e o que é o back-end, onde as coisas acontecem de verdade. Então, quando a gente olha para uma estrutura de IA, né, então na LLM, que pode ser o OpenAI, mas pode ser o Copilot, pode ser a Anthropic, pode ser qualquer uma delas, a Claude, lá vai estar exposto o checkout, onde depois de toda uma conversação vai ser também um dos pontos de contato de toda a jornada que vai poder se transformar no ponto de conversão. Então lá vai se expor um checkout. Como esse checkout vai ser exposto? Através de uma infraestrutura que a gente lançou em conjunto com o Google no começo do ano, durante a NRF, que é a UCP, Universal Commerce Protocol. Então essa infraestrutura ela é aberta, qualquer plataforma, qualquer meio de pagamento, qualquer solução de loyalty vai poder integrar ela para expor a sua solução em LLMs. E essa infraestrutura vai conectar com o back-end das plataformas ou dessas soluções. Então o que eu vou ter? Toda a operação que é meio de pagamento, solução de logística, antifraude e tudo mais, continua acontecendo no back-end, suportado por uma infraestrutura que vai expor essa tecnologia lá. Então a gente tem toda a arquitetura para o agente e-commerce pronta. Ela está pronta. Obviamente, ela vai ser ampliada conforme a adoção vai aumentando. E o que a OpenAI anunciou foi que ela decidiu, neste momento, ao invés de avançar com a exposição dos checkouts, em fazer um investimento em ads. O que, se a gente olhar como do ponto de vista de canal, é exatamente o que um marketplace faz. Estratégico pra caramba. Então, eu preciso ser rentável, né? Então, enquanto a experiência não se tornou universal, né? Mas ela vai se tornar, porque a experiência não retrocede, eu acho que esse aqui ninguém discute, né? Então, enquanto a experiência não se torna universal, ela vai fazendo investimentos para recolher e capturar receita de forma mais rápida. O que não inviabiliza, o que não determina que não vai acontecer ou... Não, é só uma questão de apontar... São steps aí dentro dessa... E tem um ponto aqui que é bastante... Se a gente pegar exemplos da própria adoção de tecnologia. Quem lembra aqui do começo do mobile commerce? Né? Cara, a gente sabe que tinha gente lá que ficava dizendo não vou fazer investimento no mobile e tal, até que se tornou inevitável. Então, a Shopify também ela não abriu o agente Plan ainda, que vai abrir para o mercado. O que a gente fez ainda foi com piloto em alguns poucos clientes, né, para justamente a gente validar a hipótese. A hipótese está mais do que validada, porque, de novo, experiência não retrocede. Isso. Então, como está validado, agora é só uma questão de adoção conforme o tempo. Ô Diego, e aí dentro desse contexto, cara, me fala um pouquinho de como é que vocês estão lidando com o cara que não pode abandonar ads, tradicionalmente, não pode abandonar SEO, tem que se preocupar com GEO, tem que se preocupar com um monte de canais que estão surgindo e que agregam valor, se não de marca, também de venda e escala. Como é que vocês estão fazendo para o cara segurar todos os pratinhos aí, ajudando ele a vender mais com isso? Não, batendo no ponto do que eu trouxe agora há pouco, infraestrutura. Então você está bem apoiado com plataforma que consiga te colocar em todos esses pontos que você citou. Então que consiga te dar a base para todos esses pontos. Então você ter dados prontos para ser integrados, dados prontos para ser lidos, informações prontas para você estender em diversos pontos de contato para onde quer que seja, qualquer que seja a tecnologia. Então, poder converter no marketplace, na tua loja própria, no instant checkout, ser encontrado no Google Shopping ou no Mode AI do Google, você precisa normalizar os seus dados, você precisa se preocupar. Acho que o novo gargalo de uma operação de e-commerce não é mais você não ter a melhor experiência. Claro que experiência é super importante, de novo, experiência nunca retrocede. Mas o grande gargalo é gargalo de tecnologia. Você não estar pronto para isso. Você pode estar apoiado, sei lá, em plataformas que te permitem hiperpersonalização, mas que não te permitem estender para novas tecnologias. E isso vai te limitar, isso vai te gerar um gargalo. Então, o ponto com todos os clientes e todo mundo que não pode ficar para trás nesse momento
infraestrutura, tecnologia, padronização, integração, é você estar preparado para esse momento. Perfeito. E tem uma questão, acho que mais relevante do que tudo, né? Conforme o nosso ecossistema cresceu, e hoje, né, o Marcelo lá falando dentro de uma TOTUS, entendeu? Que é um player gigantesco desse negócio que se apoiou na tecnologia da Shopify para de fato deslanchar dentro do mundo de business performance. A gente começa a ver, cara, como a gente ainda tem lacunas dentro do nosso mercado. E aí, diante disso, Marcelo, acho que uma perspectiva que eu queria que você trouxesse para a galera e próximos passos, né? Porque assim, a gente está o tempo todo pondo o pé nesse negócio aqui e já sabendo que o próximo passo, né? O que vocês estão olhando? Para quê? Qual é a ideia para já ir preparando essa galera que está assistindo a gente aí, de que embora a gente tenha muita coisa, muita lição de casa, ainda tem um futuro aí próximo que é bem importante para ficar de olho. Eu te diria que é tornar exponencial aquilo que a gente já faz bem hoje. Que no final do dia esse é o papel da IA. Sim. Exponencializar aquilo que a gente faz bem, né? Eu vejo a inteligência artificial nesse sentido. E do ponto de vista de tecnologia, a gente também imagina que esse é o caminho. E vou dar um exemplo bem clássico. Dentro da Shopify, quando alguém vai construir uma operação, construir uma loja, a gente já sabe que o lojista que usa Shopify ele tem muito mais autonomia na operação. Ele depende menos de fila de tecnologia para executar aquilo que ele precisa como regra de negócio, como design de loja. Então, o trabalho, por exemplo, de parceiros como a CRP, que é super relevante, ele acaba sendo menos de codar aquilo que é o básico e que isso necessariamente não é mais necessário, não é mais obrigatório, e parceiros como a CRP começam a ser parceiros mais de inteligência de negócio do cliente. Então, nesse sentido, a gente entende que o futuro, por exemplo, dessa operação e para onde a gente está olhando, é tornar a criação de lojas, criação de regras de negócio e tudo mais, conversacional. Então a gente imagina que para você criar a tua loja num futuro muito próximo, vai ser tão simples quanto você abrir um admin e pedir pro admin da loja, ou no caso do Sidekick, que é o agente de IA da Shopify, para ele construir aquilo que você quer. Porque do ponto de vista prático, o código ficou simplificado, né? Óbvio que a gente vai ter níveis de complexidade, de integrações e que a gente vai precisar do suporte técnico para um desenho de arquitetura. Mas como eu falei, a IA vai exponencializar essa capacidade humana e a gente entende que é por aí o caminho também. Que eu costumo dizer para os clientes que o Sidekick foi a Shopify colocar ali um analista de BI sênior à sua disposição e ao mesmo tempo o melhor desenvolvedor que ela tem desses 5.000 desenvolvedores, o melhor deles está lá à sua disposição também. Você pode pedir e ele te responde em segundos. É incrível usar o Sidekick. Um co-CEO, porque ele também te ajuda do ponto de vista de operação. Isso. Cara, de verdade, assim, né? A gente vai ficando, principalmente a gente que já está há muito tempo nesse negócio, fala assim, cara, a gente vai vencer esse próximo limite e cada vez mais a gente vê que as tecnologias avançam e resolvem tudo isso. Nós estamos no Rio Grande do Sul, né? Do ponto de vista de... Você sabe, tem muitos players aqui que vocês ajudaram a construir juntos aqui. Inclusive um deles vai estar aqui no palco da XPCon. Depois a gente vai separar esse conteúdo para vocês também poderem assistir aí. Mas eu queria que, assim, vamos falar desse regionalismo, assim. Desafios, cases, que coisas legais aqui a gente pode contar para a galera do Rio Grande do Sul que vocês fizeram e que já está rodando, implementado, sucesso, para a galera poder acompanhar. Pô, é incrível, assim, por isso que eu falei que eu me sinto em casa aqui, porque a gente realmente tem grandes clientes, cases, que vão se tornando quase amigos ali, né, que a gente, no dia a dia da operação, sim. Bastante coisa que acontece. E uma coisa que a gente percebeu, estamos nesse trabalho há bastante tempo já, né, enfim, rodamos aqui o Rio Grande do Sul há anos. Para construir os cases que construímos, realmente foi um pouco disso, de entender como que funcionam as coisas aqui. Então, é muito de que a gente teve que construir os primeiros cases, foi bem mais difícil. Sim. Depois disso, as pessoas conseguem olhar e falar, ok, funciona, eles entregam e tal, e aí um consegue recomendar o outro. Então, a gente tem alguns cases
que são marcantes, como por exemplo de vinícola. A gente tem a Vinícola Aurora, que vai estar com você no palco, sim, né? sim. Inclusive, Daqui a pouquinho eu tô lá. A história é muito legal, vale a pena. Acompanhe o conteúdo do Rodrigo. Tenho certeza que ele vai trazer um conteúdo bem legal. Uma empresa centenária, super conservadora, tradicional, né? Tradicionalíssima, né? Cooperativa e que teve essa mentalidade. Muito legal. E tá com um canal que só cresce, é incrível, é muito legal ver o resultado assim. E ela vai trazendo outras vinícolas também interessadas no mesmo movimento. Basicamente, quase todas as vinícolas são centenárias aqui, né? Você vai lá para Bento, meu Deus do céu, é incrível você passear por lá. Acho que muita gente já fez esse passeio do ponto de vista de turismo, mas as operações para se digitalizar não é tão simples assim, você digitalizar negócios com esse histórico, né? E aí tem frentes como a Vinícola Aurora que está sendo um exemplo disso, né? Está mostrando qual é o caminho para outras trilharem. A gente está construindo cases importantes também, por exemplo, a indústria moveleira. Então a gente tem muito forte também. Muito forte. A gente já tem a Bertolini Móveis, que é muito conhecida aqui na região, e agora trouxemos a Operação Brasil da Madesa também para a Shopify, que está se mostrando, nossa, um super case também. Um ambiente super complexo, eles têm realmente uma operação deixa muito eu dar forte. Só uma luz sobre o caso da Madesa, porque ele exemplifica muito bem o que é a própria evolução da Shopify no mercado brasileiro. Porque a Madesa ela escolheu a Shopify para expansão internacional. Então foi a primeira decisão há anos atrás. E que era, até hoje, é uma decisão meio assim que a gente brinca, no-brainer, né? Para quando uma empresa vai para o mercado internacional, optar por Shopify. O que aconteceu é que nos últimos anos a gente evoluiu tanto no mercado brasileiro que quando ela olhou para dentro, ela disse assim, será que faz sentido eu continuar com 2 stacks de tecnologia? Será que a Shopify já não está me resolvendo também aqui no Brasil, já que ela me resolve tão bem lá fora? E quando eles perceberam que a gente já estava no mesmo patamar, né, do mercado internacional com o mercado local, a migração para cá se tornou também uma decisão muito fácil de realizar. Assim como fizeram outras grandes companhias, como a Alpargatas, como Stanley, como Tupperware. A Madesa foi um caso muito exemplar assim, de validação daquilo que a gente tem feito no mercado brasileiro. E é isso. E essa característica aqui do Rio Grande do Sul das empresas locais se conversarem e mostrarem uma para as outras aquilo que está funcionando, se mostra na prática, porque há uma onda agora muito forte, realmente, assim, não é só com a gente, mas é com a Shopify, né, com a gente RP Mango. Mas com a Shopify é uma onda muito forte ali de adoção da tecnologia. Obviamente eu sou suspeito para falar, mas eu tenho certeza que é uma decisão acertada. Boa. E até corroborando o que você está falando, é muito legal o Rio Grande do Sul. Ano passado a gente fez o evento em Canoas, a agenda não casou da gente conseguir fazer aqui. Nosso negócio é fazer evento itinerante, então assim, a gente vai sempre se apropriar de alguma região e fazer um bom evento. O evento cresceu do ano passado para cá 50%. Eu cheguei agora ali na entrada do evento e perguntei ali dos check-ins se a gente conseguia verificar quantos estiveram ano passado voltaram ao evento. Até agora, né? O evento está no meio. 86% das pessoas que estiveram ano passado voltaram e provavelmente trouxeram mais uma pessoa ali. Então, assim, essa é uma característica do regional muito legal, pessoal, que pra gente da ExpoCon está sendo um prazer. E aí contar com parceiros como vocês para estarem aqui e ajudar a fomentar e já ter os cases locais, isso pra gente só brilhanta ainda mais o evento. Um dos melhores índices, melhores indicadores de sucesso de um e-commerce, né? A recompra. A recompra. É isso aí. É isso aí. Estamos nessa faixa aí. E, cara, assim, muito em função dos parceiros que a gente acaba trazendo, porque você tem os cases, você está muito mais próximo disso, consegue colaborar com a curadoria do evento, trazendo nomes importantes aqui que vão contar histórias super bacanas aqui da nossa região. Então... 2 cases que estão sendo contados aqui, um deles, a Vinícola Aurora que eu comentei, a gente sim. Fez ali a aproximação, o outro foi a curadoria de vocês mesmo que trouxe. Os 2 ainda não existiam no evento do ano passado. Pois é. Aí. Por aí você vê como uma coisa... Aproveitando, citar mais 2 aqui, super rápido, só os nomes. Por favor. A Martplast, que é do grupo... Era da Martplast, eu tava... Desculpa, eu acabei não me identificando, era da Martplast. Da Martplast, que tem a OU, que é uma marca de utilidades domésticas super relevante, então também fez essa migração para Shopify. E a gente tem um outro cenário de expansão internacional que é super poderoso, que é o da Arezzo, né? Então toda a Arezzo, Global Farm, Schutz,
todas as marcas globais do grupo Asas, né, 2154 hoje, operam em Shopify internacionalmente. Então são os 2 grandes cases aqui. Ó. Que legal. Bom, adoro vir aqui para Bento, para Campo Bom, Porto Alegre, todo dia. Estamos em casa. Fantástico. Gente, sem palavras de verdade para agradecer aí pelo tempo de vocês terem trazido todas essas novidades para a gente. Já fica o convite logo mais a gente fazer um novo aí com novos capítulos dessa história. Vou pedir para vocês deixarem um último recadinho para a galera para a gente encerrar. Vou começar então, primeiro agradecer de novo pela presença aqui, por gravar esse conteúdo. O Marcelo Fischer, sempre um prazer com você, que a gente se conhece há tanto tempo. Galera, o que eu queria dizer como recado final é realmente, se preparem para esse novo momento, é um momento importante, é um momento que vai mudar, a IA já está mudando todo o nosso comportamento e é impossível pensar que não vai mudar a maneira como as pessoas consomem online. Ela vai mudar, isso já está acontecendo e é realmente impressionante a maneira como a Shopify compreendeu antes de todo mundo qual é o tipo de mudança. A mudança está na camada de decisão, não está na camada de transação. A camada de transação continua sendo resolvida pela sua plataforma, pelos seus parceiros, aqueles que são especialistas nisso e que conseguem resolver tudo que está depois da transação, pós-venda, troca, devolução, quem está no meio conhece tudo isso. Então, a camada de decisão é o que vai mudar e é isso que a Shopify consegue ajudar. E do meu lado aqui, acho que as 2 recomendações para quem pensa em como tornar isso viável dentro do dia a dia é basicamente com 2 comportamentos. O primeiro deles é não aceitar mais a complexidade do teu fornecedor, né? Então sentar com ele e discutir, cara, a tecnologia está aqui e eu não posso mais esperar 6 meses para que uma coisa aconteça, eu não posso esperar mais 3 meses para que você faça uma alteração, eu não posso, tudo tem que ser no back-end da plataforma para codar. Então não aceite mais a complexidade do teu fornecedor, senta com ele e discute como simplifica as coisas, porque simplicidade é o auge da sofisticação. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo, que é o fato de você não fazer com que as coisas... Para a gente tornar as coisas simples dentro de casa, a gente tem que executar a simplicidade. Então, se você quer utilizar a IA e quer trazer gente que utiliza a IA, pergunta como o teu fornecedor usa a IA no dia a dia do negócio. Então, como é que tu constrói com a IA o teu produto? Como é que ele opera? Como é que tu constrói as tuas soluções no dia a dia? Porque, cara, se o cara não usa IA, ele não vai te ajudar a usar a IA. Então, esse são coisas comportamentais que a gente tem que impulsionar no dia a dia. Fantástico, gente. Eu ficaria aqui mais 1 hora batendo papo, sem palavras para agradecer. Obrigado mesmo. E fiquem com a gente. ExpoEconCast em todos os eventos. Fica de olho, acompanha. Vem muita coisa boa por aí. Hoje nós falamos de infraestrutura, eficiência operacional, IA, tudo que está acontecendo nesse mundo de Shopify e vem muita coisa boa por aí ainda, gente. Obrigado. Valeu. Abraço. Obrigado. Valeu.